2005. Qual que é a importância da análise sobre esse foco? Daí, mais para facilitar os cálculos, é que a resposta da análise através de tábua de múltiplos decrementos vem através de anos de esperança de vida ao nascer, ao contrário do anos de vida perdido, que é em anos de vida. Para analisar um método em comparação com o outro, ou você retira a esperança ganha da esperança sem a causa e calcula em anos de vida e compara com a VP, ou no anos de vida perdido você soma o valor encontrado à esperança de vida inicial para poder comparar. Mas a resposta dos dois métodos acaba sendo em base diferente. E daí aquilo que eu disse. Da tábua, nós temos esse valor aqui. 70,46 anos com esperança de vida ao nascer dos homens em 2005. Se fossem retiradas as causas externas, a esperança de vida ao nascer dos homens iria para 73,12%, que é um ganho de 3,78%. Agora, esse resultado fica mais interessante quando a gente olhar que de 2005 para 2010, a esperança de vida ao nascer da população aumentou de 70,46 para 71,29. Ou seja, houve um ganho de 0,83 anos, que é bem inferior aos 2,85 que iam ser ganhos num único ano caso não houvessem as causas externas. E aqui, aquele gráfico que eu falei, o impacto das causas externas sobre a população masculina ela é bem maior do que sobre a população feminina. Retirando as causas externas da população masculina de 2005, nós ganhamos 2,81 anos. Retirando da população feminina, dá 0,91. Então, quando eu colocava as causas externas nesse gráfico aqui de causa, que é a diferença dos anos de vida perdidos entre homens e mulheres para uma dada causa, aí dava uma baita distorção no gráfico. Então eu peguei e retirei aquela maior diferença e analisei as outras. E o que nós temos aqui? Nós temos que as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, elas afetam muito mais as mulheres, aqui de menos 0,16 na esperança de vida, do que os homens. Já as doenças do aparelho circulatório, elas afetam muito mais os homens. E daí, nesse gráfico a gente consegue ver, até aqui são doenças que provocam perda de esperança de vida mais nas mulheres do que nos homens. Daqui para cá já se afetam mais os homens. Inclusive, essa daí é meio óbvio, porque o resultado dela vai ser o próprio resultado encontrado, que é a gravidez. Só que mesmo assim a gravidez está em segundo lugar, quando comparada com as doenças endócrinas. E daqui o resultado por exclusão de causa específica de mortalidade dos causas externas nos homens. Como nós tínhamos visto, havia um aumento de pouco mais de 73 anos, caso fossem excluídas todas as causas externas. Só que olhando em específico cada causa externa, nós conseguimos ver também umas coisas interessantes, que apesar de ter uma contribuição em geral menor, porque a gente está individualizando por causa, algumas ainda superam o ganho de 5 anos, como no caso das agressões. Se fossem retiradas as agressões em 2005, a população teria vivido 71,35 anos.
teriam uma esperança de vida ao nascer nesse patamar, que já é superior aos 71,29 alcançados em 5 anos. E aqui, já indo para a parte final, é a comparação dos dois métodos. O que eu achei interessante é o seguinte: um método não vai sempre atribuir mais ganho de esperança de vida ao nascer por exclusão de causa que outro método. Ele depende da causa. E nisso também vai muito da filosofia por trás do método. No método dos anos de vida perdido, em geral a gente trunca numa idade. No caso eu fiz de 0 a 79 anos. Aí a gente acaba perdendo a informação das mortes que ocorrem após essa idade, como no caso das quedas, que afetam muitas mulheres de 80 anos ou mais. Já o múltiplos decrementos, ele capta essa informação a mais e por isso ele acaba sendo afetado pelas mortes que ocorrem na população mais velha. Então a gente vai ter, por exemplo, para o capítulo 20, onde nós temos as causas externas que afetam a população jovem e é melhor detectado pelos anos de vida perdidos. Anos de vida perdido, com a retirada da causa, ele vai dar um valor maior de ganho do que múltiplos decrementos. Já, deixa eu ver o 9 aqui. Aqui no 9. No 9 são as doenças do aparelho circulatório, que também, como nós vimos anteriormente, afetam muito mais a população idosa. Aqui já tem uma diferença de quase 1 ano de vida entre o valor estimado pelo AVP e o valor estimado pelos múltiplos decrementos. E fazendo um gráfico por causa, nesse gráfico a ideia por trás dele foi o seguinte: eu fiz uma média geral das esperanças ganhas em todas as causas, considerei essa média geral 0 e diminuí da esperança de vida em cada faixa etária essa média geral e plotei um gráfico de linha. Aí a gente consegue ver essas causas aqui nas idades iniciais está tendo um ganho maior pela tábua de múltiplos decrementos. Já nessas idades finais aqui, nesses outros CIDs aqui, você tem essa outra diferença. Como depois a gente chega aqui no CID, no 20, por exemplo, ele se inverte. De algumas conclusões. Pelo método de Pollard, a contribuição do ganho da esperança de vida ao nascer por causa de morte, a gente pode calcular. Que não é algo que foi pensado originalmente pelo Pollard. Ele teve a ideia de calcular temporal, de período a período, e não por exclusão de causa de doença. No método dos anos de vida perdidos de RH, nós temos alterações afetadas pela população jovem. Nós vamos conseguir ter mais ganho de expectativa de vida na exclusão de causas que afetam essas populações. E para as populações mais velhas, a gente vai ter mais ganhos pela tábua de múltiplos decrementos. Ainda, aqui na população masculina de 2005 a 2010, nós temos a questão dos anos de vida perdido, que eu citei quando eu mostrei o gráfico de Pollard. Nessa faixa aí, dos 15 aos 30 anos, onde de 2005 para 2010 elas contribuíram negativamente. E quando elas contribuíram negativamente, cada uma delas foi por uma razão diferente. E essa razão eu consegui depois resumir, isso daí eu não achei referência na bibliografia, mas eu discuti com a professora Marilene, em um único índice, que foi o seguinte: a piora na contribuição, ela se dá de 3 formas. Quando a mortalidade aumenta, o número de mortes aumenta mais que a população em termos percentuais. Quando a população
diminui, em termos percentuais, mais do que diminui o número de mortos, ou quando o número de mortos aumenta e a população diminui. Esses três fatores ocorreram nessas três faixas, cada uma foi afetada de uma forma diferente. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue resumir isso daí na taxa de mortalidade específica por idade, que é o número de óbitos dividido pela população de uma dada faixa. Se, de um ano para outro, a taxa de mortalidade específica por idade aumenta, então essa faixa ela contribui negativamente para o ganho na esperança de vida. E daí também, em relação à população masculina, cita as agressões como principal causa de morte por causas específicas de mortalidades externas na faixa dos 20 aos 25 anos. A população feminina ela teve uma contribuição negativa pequena, mas teve, em várias faixas, bem distribuídas. De 0 a 1, 20 a 25, 30 a 35, 40 a 45. Em geral, foi bastante afetada por doenças infecciosas e parasitárias e pela questão da gravidez, parto e puerpério. E também ela foi afetada pelas causas externas. Só que no caso da população feminina, as causas externas que mais afetam a esperança de vida ao nascer são os acidentes de transporte. Agora, de uma forma geral, nós conseguimos observar também que os adolescentes eles sofrem bastante com afogamentos, os jovens com agressões, os idosos com quedas e, de forma uniforme, os acidentes de transporte, que eles não escolhem idade para acontecer. E, por fim, a última curiosidade, em relação a 2005 e 2010, os homens eles tiveram um aumento de 83 anos na esperança de vida ao nascer. As mulheres de 0,31 anos. Se não houvesse as causas externas, em 2005, sem comparar ainda com 2010, haveria um ganho de 2,67 anos. E nas mulheres 0,61. Ou seja, o ganho por exclusão de causas externas nos homens seria 3,2 vezes maior do que aquele que ele teve em 5 anos, e nas mulheres quase o dobro, em um único ano, do que aquela esperança ganha em 5 anos. Aqui um pouco da bibliografia que eu utilizei, e era isso. E perguntas?